Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Vamos continuar nas eleições 2022, porque alguns empresários estão coagindo seus colaboradores a votarem no candidato de sua preferência. Vamos ver então se já existe denúncia formalizada no Tribunal Regional Eleitoral. Vamos à reportagem de Nayana Bricá. Bom dia, Luciana. Bom dia a vocês da bancada. Bom dia também a você, telespectador, que nos acompanha aqui no A Notícia de Frente. Desde o início da campanha eleitoral, no país, registramos alguns casos de empresários tentando induzir e também intimidar os colaboradores para que votem nos candidatos que eles apoiam. Isso pode ser considerado assédio moral. Aqui em Mato Grosso, o Tribunal Regional do Trabalho, até o momento, não teve conhecimento de nenhuma denúncia, até porque a denúncia é preciso ser feita no Ministério Público e depois encaminhada para cá. Mas a gente vai bater um papo com a doutora Eleonora Lacerda, ela que é juíza do trabalho, e vai explicar para a gente qual seria a penalidade em relação a isso, já que é considerado assédio moral. E quando a gente fala em assédio moral, pode ser envolvendo político ou outros fatores, doutora. Bom dia. Realmente, o assédio moral está previsto na legislação como algo ilegal. Não se pode intimidar alguém, o empregador não pode intimidar os seus empregados a votar em determinado político, em determinado partido político. Isso legalmente é errado e está sujeito ao pagamento de indenizações quando não se configura como crime mesmo. Há situações em que a gente tem notícia, né, na mídia, não vou dizer que tem notícia aqui no tribunal, mas a gente tem notícia na mídia de situações que chegam a se concretizar como ilícitos penais. E aí é outra esfera, mas também pode ter uma punição bem grave. Nós tivemos recentemente 2 casos, um de um empresário que oferece R$200 para os colaboradores caso eles votem no político que ele apoia. O governo vai pegar o nome de cada um de vocês aqui, todo mundo aqui, tanto faz fichado, carteira assinada, centavo de carteira assinada. E se o presidente ganhar a eleição, cada um vai ter 200 poucos no bolso, é só vir aqui receber na cerâmica no outro dia de manhã. E uma outra situação de uma empresária do agronegócio que pede para que as pessoas para que sejam demitidos quem votem no candidato contrário ao que ela apoia. E eu queria falar algo para os nossos agricultores. Façam um levantamento e demitam sem dó, porque não é uma questão de política, é uma questão de sobrevivência. Esses 2 casos, se os colaboradores decidirem denunciar esses empresários, eles podem sofrer alguma pena? Denunciar é algo que está previsto na Constituição. Acionar o Judiciário, acionar o Ministério Público é um direito de todo mundo, um direito de todo trabalhador. Então, todo trabalhador que sentir que está sendo intimidado, que sentir que está sendo constrangido por seu empregador, ele deve procurar o Ministério Público do Trabalho para que seja investigada aquela situação. E o procurador do trabalho vai dizer se aquilo ali está dentro da normalidade ou se aquilo está fora do que a lei permite que seja feito. Uma coisa muito clara, o que não pode ser feito é a intimidação, não pode ter nenhum tipo de ameaçar demissão ou ameaçar uma mudança no contrato de trabalho, qualquer tipo de discriminação. Isso é contra a lei, contra a Constituição, contra inclusive regras do direito internacional que o mundo elegeu como regras que devem ser observadas pelos países, e o Brasil ratifica essas regras internacionais, inclusive. Obrigada, então, a doutora Eleonora Lacerda conversando com a gente, explicando. Nós tivemos recentemente o caso de uma empresária que fez um vídeo orientando alguns parceiros que demitissem quem votasse no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Logo em seguida, ela fez um vídeo se retratando. Eu, Roseli Vitória Martelli D'Agostini Lins, venho a público para me retratar e pedir desculpas a toda a sociedade brasileira por ter orientado, através de um vídeo, empresários do agro a demitir pessoas que fossem votar em determinados candidatos nas eleições gerais deste ano. Assédio eleitoral é crime e nenhum empregador, seja ele do agro ou de qualquer outro setor, tem o direito de intervir no voto dos seus empregados. As imagens são do Aguinaldo Gomes, com apoio de Francisco Borges. Nayana Bricá para a Notícia de Frente.
Obrigada, Nayana, pelas informações. Olha, e essas denúncias estão crescendo porque os colaboradores acabam gravando vídeo, né, do próprio colaborador se manifestando e, claro, fica nítida aí, Daniel, a informação, né, de uma tentativa de até compra de votos. Será que é assim que a gente pode determinar esses fatos? Sim, é a nova face do coronelismo no Brasil, né? O voto de cabresto agora tem uma nova face. E, na verdade, esses patrões aí, muitas pessoas aqui em Mato Grosso está sendo realmente bastante intenso esse movimento por parte dos patrões, alguns fazendeiros, tudo. Realmente já há várias denúncias aí, áudios que saem no WhatsApp, alguns vídeos também. E aí dentro da Justiça Trabalhista chegaram poucas ainda denúncias nessa esfera do trabalho. Agora na Justiça Eleitoral, aí ela já está ampliando bastante o foco, porque aí não é apenas a questão de você induzir, incitar a pessoa a votar em determinado candidato, você está colocando isso como condição, né? Ou como a própria empresária disse aí, se você votar no Lula, você tem que ser demitido. Aqui também está sendo mais ou menos nesse caminho, né? Os proprietários de empresas, um proprietário de alguma fazenda reúnem ali os seus empregados, né, coloca ali a posição deles, quem que eles têm que votar, porque se votar no candidato contrário vai ter demissão, eu vou parar de comprar trator, eu vou parar de investir na fazenda, a situação vai ficar ruim aqui, tudo. Então vote aí no candidato A, porque senão o candidato B vai destruir aqui nosso empreendimento, né? Esse tipo de comportamento é criminoso, né? E não só por parte da Justiça Eleitoral, mas também principalmente da trabalhista, né? Então eu acho que principalmente as pessoas, os empresários, têm que botar a mão na consciência. Então todo mundo na ânsia de tentar puxar voto para o seu candidato, mas ele não pode atropelar as leis. E isso tem acontecido quase que diariamente aqui em Mato Grosso, né? A gente tem recebido bastante denúncias, depois essas pessoas vêm e negam que são elas, né? Depois tem que se retratar, mas são, por exemplo, multadas pela Justiça Eleitoral. Isso acaba acontecendo. Não sei se a gente vai mostrar também o caso do prefeito de Itapurá, que também tentou induzir de forma irregular, totalmente irregular, que a população votasse no Jair Bolsonaro, né? E acho que é legítimo, como gestor municipal, que a pessoa se posicione, né? Mas ela não pode prometer sortear um carro em que votar no Bolsonaro. Isso aí passa de todos os limites que nós temos na Justiça Eleitoral e aqui no processo eleitoral brasileiro. Obrigado, Daniel. Professor, fique à vontade. Daqui a pouco a gente mostra um pouquinho mais de caso que o Daniel acabou de estar aqui, né, do interior de Mato Grosso, o prefeito Itapurá, rifando aí um veículo para ter um número maior de votação. Mas fique à vontade para comentar, professor, porque assim, existem denúncias no país todo que isso pode estar acontecendo dos dois lados ou só de um lado. Sempre aconteceu. No interior do Brasil, principalmente, o voto do coronelismo, o voto de cabresto ainda é muito utilizado. A compra de voto, né, a obrigação de votar em determinado candidato do coronel, candidato daquele que comanda, que tem um poderio econômico. Isso era muito comum na República Velha, de 1889 a 1930, em que os donos de fazenda, né, por coerção sobretudo, pressionavam os seus funcionários a votar em determinados candidatos, compravam voto, enfim, é tudo muito comum lá atrás. Imagine, 1889, 1930, estamos revivendo isso nos tempos atuais, o que é simplesmente um absurdo. Tanto é que a empresária percebeu que cometeu um erro grave e veio e se retratou com nova narrativa, com um novo discurso, né? É incabível, mas infelizmente é ainda muito comum no interior de todo o Brasil. Se nós temos hoje um número considerado de pessoas escravizadas em nosso Brasil, né, um número que não é pequeno, inclusive de escravidão, exploração infantil, né, imagine você que tipo de situação essas pessoas são submetidas diariamente em fazendas absolutamente isoladas, né? Eles são amarrados e dependentes absolutamente dos coronéis, dos antigos coronéis, contudo trocando muitas vezes o trabalho por comida, por alojamento, em situações sanitárias terríveis, né? E por conta exatamente disso, eles são pressionados a votarem em determinado candidato. Algo terrível. Um dos casos aí que está sendo apurado ainda pela Justiça Eleitoral, um áudio de um pecuarista aqui de Mato Grosso,
que tem uma propriedade rural, acho que na região de... agora me fugiu, mas ele diz que, por exemplo, os funcionários deles que votam fora por tempo de extensões, né, que não votam naquela cidade, ele se dispõe a pagar o transporte, que a pessoa vá lá no município dele para votar no candidato que ele escolheu, né? Por exemplo, eu estou aqui em Tangará, mas o meu título é de Juína. Vamos pagar o transporte para você ir votar, né? E depois você vota, tem que votar no candidato que eu acho que você vai perder seu emprego. Isso está acontecendo muito, realmente, muito muito. Pois é, agora em relação ao caso que você citou, Daniel, do prefeito lá de Itapurá, a Justiça Eleitoral já mandou o prefeito a remover o vídeo, viu? Já que ele prometeu o sorteio de um carro 0 quilômetro aos moradores. O que o prefeito prometeu, professor, realmente é conceder esse carro se o município votar, né, na maioria no presidente sem Bolsonaro. Noção, né? Totalmente sem noção. Né? Esse vídeo ele foi publicado na semana passada. Ele se expõe, é a cara dele lá. Um despreparo, né? Exatamente. Eu não entendo. Será que não tem ninguém ao lado dele, um assessor equilibrado, com bom senso suficiente para dizer o seguinte: você não pode fazer um negócio desse. Você vai ser multado, você vai ser punido. Você vai ser multado, você vai ser punido. Será que não tem ninguém para falar isso para ele? Não tem um amigo que realmente é amigo dele, para falar: olha, não faça isso. Não, isso é necessidade, porque no município de Itapurá, professor, 73% dos eleitores votaram no presidente Bolsonaro. Então, totalmente sem necessidade ainda. Sem noção. Né? É um desrespeito. E muito bem, os senhores, né, disseram a respeito da compra de votos, do voto, né, do coronelismo. No passado, Daniel, até matavam os eleitores, chegava na cidade e perguntava: e aí, quem você vai votar? Vou votar no fulano. Então você vota amanhã aqui. Não, o mais bonzinho pedia para o eleitor voltar só no outro dia. Não, quem vai escolher esse representante, o voto é amanhã. Aí ele ia embora, chegava no outro dia, viu que foi enganado. Em outros casos, professor, ainda mais graves, eles matavam Daniel, porque queriam escolher outro representante. A história do voto no Brasil, gente, tem sangue. E hoje, professor, a população ainda é utilizada como massa de manobra. A compra de votos, por exemplo. Imagina, você fez uma cena aí de segurando uma arma, né? Dizendo: você vai votar em quem, né? Vai votar em quem? Você vai votar em quem? Pois é. Eu pergunto na hora, eu pergunto, se ele perguntar: você vai votar em quem? Eu falo: você vai votar em quem? Você. Você tem que falar primeiro. O cara armado, você vai falar o quê? Claro, é você. Entendeu? Né? Você não vai falar: e a compra de votos voto que você vai votar. Eu chamo a atenção isso aí, porque nós soubemos de muitos casos realmente aí, agora no primeiro turno, principalmente das eleições proporcionais, que candidatos a deputado estadual, federal, bateram de porta em porta, né? E dando dinheiro, pagando mesmo. Eu acho impressionante como não tem nenhuma prova disso. E mais interessante são os caloteiros, né? Os candidatos caloteiros, que eles compram voto mesmo, só que eles não pagam, você tá entendendo? Aí os caras que são mais malandros como eu, porque o cara que compra o voto, o cara que vende voto, é tão mau caráter como o cara que vende, entendeu? Não tenha dúvida, né? É o mesmo tipo de caráter, sabe? E aí é o seguinte: aí o cara não paga, é bandido tentando passar pena em bandido, é um tentando passar pena. Aí ele vai para as redes sociais, nós tivemos um caso desse, que o candidato não pagou, ele veio para a rede social e começou a falar mal do candidato, entendeu? Porque tinha levado um calote do candidato e ele já estava com outro candidato a deputado, entendeu? E vida que segue. Muito bem, senhores. Olha, só para a gente encerrar aqui esse assunto, né, dos apoios doados, né, e apoio que é crime eleitoral, eu vou para um destaque aqui do portal Gazeta Digital. Ainda já é, né, de sexta-feira essa informação, mas está valendo a pena porque está nesse contexto, viu? Já para que você, eleitor, fique bem esclarecido. Olha só, crime eleitoral. O prefeito bolsonarista mobiliza caronas para evitar abstenções de eleitores nas urnas. Líder de campanha do presidente Jair Bolsonaro no Nortão, prefeito de Sorriso, Arim Lafim, orientou que os munícipes deem carona para que amigos e familiares que residem fora da zona eleitoral possam votar, o que é considerado crime eleitoral. Daniel, até orientações, assim, digamos que com um teor humanizado: olha, por favor, né, dê carona ao seu vizinho, ao seu familiar. Parece que a princípio é só um gesto realmente humanitário, né? Olha, independente em quem você vai votar, se você puder ajudar um outro eleitor, por favor, faça isso. Mas nem isso é permitido, Daniel. Uma orientação, porque na realidade não tem essa
contextualização ou não? Ou não dura tá demais a justiça eleitoral? Não está envolvido recurso público Pois ali, é. né? Não está usando a máquina, mas ele usa a influência dele. Agora, se ele for assim, olha, vamos diminuir as extensões, dê carona para o seu amigo, seu parente, para votar no Bolsonaro. Aí já que é isso, né? O ali é bolsonarista, a gente sabe que Sorriso é. Então, mas se ele ficar... É uma linha muito tênue, né? Do comportamento do gestor nesse momento. Exatamente, acerta num lado e erra do outro, né? E aí, em período de eleição, não tem